Deus é bom demais, né, irmãos? Amém? Ver esses homens aqui, eu estava ali adorando ao Senhor e também crendo que Deus tem feito através dessas gerações, né? Jovens, anciãos aqui, coisa mais linda ver o Senhor sendo exaltado pela vida dos nossos irmãos. Eu aqui de novo, irmãos, eu acho que eu vou pedir carta logo, hein? Vocês me aceitam como membro aqui? Ô, pastor Davi, não finge que não está ouvindo, não. Eu vou pedir carta logo, vou deixar o pessoal lá e eu vou ficar aqui. Coisa boa, irmãos. Eu fico muito feliz de estar mais uma vez com os meus irmãos aqui. Eu quero louvar ao Senhor pela vida desses homens. Quero louvar ao Senhor pela vida dos irmãos, que esse congresso, eu não tenho dúvida, há de gerar muitos frutos, amém? Na vida dos irmãos, na vida da igreja. Eu quero, antes mesmo de compartilhar a palavra, eu quero só lembrar os irmãos que tudo aquilo que eu falo quando eu venho aqui é verdade do meu coração. O quanto eu me sinto em casa, o quanto eu me sinto bem, o quanto eu me identifico com os irmãos. Também, assim, hoje não vai ser diferente. O que acontece? Eu tenho um filho na fé, né? Pastor Alessandro, já pregou aqui algumas vezes, né? Estou 3 anos já, quase que eu não vejo. Ele chegou de Portugal ontem, e ele disse, hoje à noite você tem que estar na igreja que eu vou te dar um abraço. Eu falei, rapaz, eu vou estar perto. Se acabar o culto, você fica aí que eu vou para a gente se abraçar. Muita saudade do Alessandro. O Alessandro é alguém que a gente liberou no Senhor, mas que sente falta todos os dias, que é um homem valioso, um homem de Deus. Eu acredito que a igreja lá, essa hora, deve estar fazendo uma festa com o pastor Alessandro lá. A gente colhe frutos da obra de Deus através dele até hoje. Então, não se espante se no final do culto você vê o pastor um pouquinho apressado, porque eu quero ir lá dar um abraço bem apertado naquele irmão. Antes da gente ler a palavra de Deus, eu tenho sido homem de uma palavra só, irmãos, né? Não sei se isso é bom, não sei se é ruim. E esses dias alguém olhou para minha esposa, né? Um pastor querido nosso, pastor que cuida da minha vida, que é o pastor Jardel, né? O presidente das nossas igrejas. Ele conversando com a Aline, ele disse assim, Aline, o coração de Renato, cada dia que passa, está mais africano. Ela disse, é verdade. Hoje eu almoçava com um casal de moçambicanos que estão indo embora lá do Projeto Bom Samaritano. E dia 22 agora de setembro, eu volto à África. Mas dessa vez eu volto a Angola. Eu fui recentemente em Moçambique, agora eu vou em Angola. Eu não posso ir sem saber antes que eu tenho um grupo de irmãos orando por nós. Amém? Amém? Intercedendo por nós. E dessa vez a missão apesar de ser em Angola, nós vamos aterrissar em Luanda. Vamos ver lá a nossa escola. Nós temos uma escola ali, um projeto Davi, num lugar muito pobre chamado Belo Monte. Vou ficar só 3 dias ali. E eu vou para uma outra província, o que a gente chamaria aqui de um outro estado. Eu vou para o Banza Congo. O Banza Congo faz divisa com Congo. E a nossa missionária Josiana, que tem um trabalho lá, né, da nossa igreja, esteve com eles e nós vamos estar ali com esses irmãos. Eu peço mais que nunca que os irmãos nos cubram em oração. Amém? Que orem por nós. Vai haver um trabalho muito forte. A igreja de Angola ora muito. Há um trabalho que há aqui também no Brasil. Obrigado, meu irmãozão. E que também em Angola é muito forte, que é o trabalho chamado Desperta Déboras. Alguém já ouviu falar no Desperta Déboras? Desperta Déboras é um movimento de oração de mães, né, cujo lema é Mães de Joelho, Filhos de Pé. E lá vai haver o congresso do Desperta Déboras. A Josiana, a nossa missionária, vai estar falando lá na conferência com as mulheres. E, paralelamente, nesse tempo, eu vou estar com os homens ali, com alguns pastores, cerca de 20 ou 30 pastores. E eu peço que vocês orem, né? Pastor, eu estou tão à vontade que depois até você falar, não fique tanto. Eu preciso de 2 ofertas dessa igreja. Preciso de um terno, porque todos os meus ternos eu já dei, eles usam um terno. E o missionário Domingos lá, o angolano, ele é de estatura mediana, para vocês terem uma ideia. É uma calça 42, alguma coisa assim. Se você tem um terno, homem, em casa, você não usa mais, se você quiser doar o seu terno,
Entrega depois ao pastor Davi. Preciso de um. Se tiver mais, eu levo. Eles gostam de terno, eles andam na beca, irmãos. Eles se produzem para estar no culto, né? Inclusive, o missionário falou assim, traga um terno, que vai ter uma solenidade, você tem que estar de terno. Eu vou ter que comprar um, irmão. E os meus já foram todos para Moçambique. Então, se você tem um terno, conhece alguém que tem um terno? Quando eu fui a Moçambique agora, da última vez, em junho, foi muito interessante que eu fui distribuindo terno. Eu levo 2 malas, irmãos, terno. Aí chegou no final, tinha um terno que era meu, olha o tamanho, irmãos. E o moçambicanozinho, né? Eu falei assim, Josué, dai você? Ele disse, mas está perfeito. Eu digo, Josué, não está tão perfeito assim não. Ele, aguarde. Irmãos, isso eu cheguei num dia. No outro dia de manhã, nós tínhamos culto. O Josué estava com um terno. Ele passou a noite recosturando o terno, irmãos. Ele foi para casa, olhou, mediu, cortou, e ele chegou para dirigir o culto. Ele disse assim, não é que deu, pastor? Falei, rapaz, que milagre do encolhimento é esse? Eu passei a noite. O africano é muito habilidoso com as mãos e com tantas outras coisas. Então, se você tiver um terno, você não usa. Eu, por exemplo, confesso para vocês que raramente eu uso terno. Eu usava terno, irmãos, para 2 coisas. Para funeral e casamento. Eu ainda estou usando para casamento. Funeral só se a família exigir, porque se deixar eu vou, boto uma camisa social, vou direitinho. Então, se você quiser doar um terno, não é comprar um terno, eu tenho um terno e eu não uso o terno. Eu não vou usar o terno. Então, se você quiser, fale com o pastor Davi ou com um dos diáconos, líderes da igreja. O pastor Davi vai falar, irmão, tem lá um terno, eu vou levar o terno. Amém? Eu sei que a gente vai conseguir isso, né? A gente está fazendo isso lá na igreja também. E outra coisa que eu preciso, né, para esses líderes lá, nós aqui, irmãos, temos acesso a muita coisa, e a gente nem valoriza tanto. Lá eles valorizam bastante. Quando eu estive agora em Moçambique, eu levei cerca de 30 Bíblias, e eu fiquei numa saia justa, porque fizeram uma fila. Tinha mais de 100 obreiros querendo uma Bíblia. Eu olhava para dentro da van, no carro, só tem 30. O que eu faço? Aí eu fui, vocês são da mesma igreja? Pastores, somos da mesma igreja, então toma uma. Vocês são da mesma aldeia? São, então toma uma. E agora o missionário, e o africano, ele é desse jeito. Se você não conhecer, no início eu me ofendia muito, porque eles quase que não pedem, não, sabe? Eles exigem. É o jeito deles falarem, né? Quando eu fui falar em Moçambique lá, em junho, eles falaram assim, o pastor Danilo, tu vais dar o treinamento 2 dias. Eu digo, tá bom. E você também tem que dar comida. Eu digo, tá bom. E já estou lhe mandando a lista. Eu digo, tá ok. E não demore em mandar o dinheiro, porque tem que comprar as coisas. Eu digo, tá bom também. No início, eu ficava assim, gente, pessoal folgado, né? A gente está fazendo, eles ainda estão exigindo. Então, mas hoje eu já me acostumei. E o missionário Domingos falou para mim assim, pastor, preciso de um terno, só me pedir um terno, mas eu sei que lá vou, né, ter outras pessoas. E me traga, por favor, 15 Bíblias de estudo. Eu digo, oi? Ele nós precisamos de 15 Bíblias de estudo e, por favor, não traga igual, 5 tem que ser variada, porque a gente vai colocar na biblioteca aqui para que os obreiros possam estudar. Então, eu estou fazendo uma campanha de Bíblia de estudo. Se tem uma Bíblia de estudo em casa, você não vai usar, eu tenho lá algumas, eu vou doar 2. Essa semana eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil, lá no centro do Rio, e fui na CPAD também procurar preços, né? Só para você ter uma ideia, uma boa Bíblia de estudo hoje está aí na beira de 220, 230, só que a Sociedade Bíblica do Brasil nos dá, pelo cadastro da igreja, 40% de desconto. Então, eu vou fazer um pedido, não é a você, é a igreja. Aí vocês viram como é que vocês vão fazer. Eu preciso que a SEAV me doe uma Bíblia de estudo. Amém, irmãos? Em outras palavras, eu estou dizendo, eu preciso que entre vocês levantem 180, 190 reais. Entre todos vocês. E aí vocês fazem como? Uma sugestão, tá? Oferta na igreja, entrega na tesouraria da igreja, eu estou dando 20 reais, 15 reais, 10 reais, é para comprar a Bíblia de estudo que a nossa igreja vai enviar para Angola. É possível, irmãos? Amém? Então, dividam entre vocês, vejam como vocês vão fazer. Eu devo ir na Sociedade Bíblica do Brasil só na outra semana. Como eu falei, eu viajo no dia 22, então lá para o dia 15 é que eu vou comprar as Bíblias. Eu queria que vocês fossem comigo em oração e também com esses 2 atos. Amém? Acha um terno aí, irmãos. Amém? Acha um terno e dou o terno. E a Bíblia de estudo, já tenho já. Que bênção aí.
Aí levei um susto. Essa camisa é do Flamengo, irmãos? Não, né? Um susto, foi assim, será? Não estou brincando. Irmão, Deus tenha misericórdia, amém? Senhor te ama. Brincando, irmão. Então já temos um terno, né? Se tiver outro, pode doar, irmãos, porque terno lá faz um sucesso. Amém? 2 ternos, a bênção aí. Amém? Pronto, irmão. Então faça, diga para ele para onde vai. Fala, vai lá para a África, vai lá para o Banza Congo. Amém, irmãos? Vamos para a palavra. Você alguma vez na vida precisou dar um recado a alguém que você ficou com dificuldade de dar, meio que com medo, meio constrangido? Quem já passou por isso? Que você fez assim, nossa, como é que eu falo isso? Quem já fez isso? Como é que eu falo isso? Se eu pudesse, eu não falava. Já passou por isso? Eu confesso que eu já fiz umas coisas assim. Amor, vai lá você, vai. Já pedi a Aline para dar alguns recados. Já fiz, já botei minha mulher na frente. Eu estou abrindo o coração, irmão, já que é um congresso de homens, né? Só eu que fiz isso na vida. Vai lá, amor, você que fala bem, você que, né, Aline, você que é comunicativa. Mas eu acredito que muitos de nós, em algum momento, tivemos uma situação assim, né? Que ficamos reticentes em falar alguma coisa, talvez por medo, ou por constrangimento, ou até mesmo, eu falo de mim, eu acho que muitos vão se identificar, com medo de como é que aquela palavra, aquela notícia, aquele recado, ou até aquela opinião seria ouvida. E qual seria a reação da pessoa? Eu já preguei aqui algumas vezes, irmãos, mas eu não consigo, puxando na minha memória aqui, lembrar de um outro momento aqui na SEAV em que eu estive com os irmãos para pregar, em que eu me senti como estou me sentindo hoje. E eu já tive isso na vida, né? Na minha igreja, em outros lugares. É um daqueles dias que você fala, poxa, Senhor, não dá para falar uma outra coisa, menos sensível. Para a gente ficar, talvez assim, né, no final do culto, receber até um ou outro elogio. Poxa, foi uma bênção. Eu resisti bastante. E eu quero dizer isso com temor, irmãos. Com temor. De que eu, assim como o pastor Davi e outros irmãos estou aqui, eu apenas quero me colocar no lugar de servo de Deus. De falar aquilo que Deus quer que fale, porque a igreja não é nossa. A igreja é dele. Amém, irmãos? Também relutei pensando, será que seria hoje? E eu fui orar, pastor. E eu confesso que hoje à tarde até subi para o meu escritório lá em casa, tem uma biblioteca, fiquei pensando, digo, eu acho que vamos pensar aqui algumas coisas aqui. E eu fiquei olhando, e houve um momento até que eu fui olhando os homens da Bíblia, sabe? Falei assim, homens da Bíblia, né? Porque é um congresso de homens. E foi muito bem explicado pelo irmão aqui, né? Por um homem, né? Eu acho que isso está bem digerido por nós, que se por um homem veio o pecado, né? Por um outro homem, né? Um segundo Adão, Paulo vai falar, nos veio a redenção. Amém, irmãos? No final de que a gente chega à conclusão de que somos todos filhos de Adão. Amém? Quando alguém fala assim, como é que ele fez isso? Eu digo, somos todos filhos de Adão, pecado original. E eu entendi isso. E aí eu fiquei na minha luta, eu digo, gente, falar sobre homens da Bíblia, né? E peguei lá Enoque, homem que andou com Deus, né? Homem que foi bisavô de Noé, dá para falar sobre ele, por esse homem, Deus ele resolveu poupar uma humanidade na sua descendência. Falar de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, vai. É gostoso falar sobre Abraão, pai da fé, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem. E a gente poderia ir por Abraão afora. Poderia falar sobre José, né? Aquele homem também que passou tanta coisa, tanta tribulação, mas na linguagem de hoje nós falaríamos assim, quanta resiliência, né? Quanta capacidade de superação. Ele no pior
sabe, nos piores cenários da vida dele, ele conseguiu ser um instrumento de Deus da salvação do seu povo, da sua família. E seria bom falar sobre Moisés, né? Por um homem, Deus trouxe libertação do povo, do cativeiro, do Egito. Nós poderíamos falar sobre Josué. Por um homem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde eu colocar a planta do meu pé, e Deus vai me dar por terra conquistada. Homens, sejam fortes, corajosos. Nós poderíamos ir por aí, por Davi. Davi seria uma boa palavra, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas que em algum momento não estava no lugar certo, na hora certa, mas ao mesmo tempo ele encontrou um lugar de arrependimento, teve a alegria da salvação recobrada. O Salmo 51, falar de Jó, né, irmãos? Jó foi aquele homem que teve um testemunho de Deus. Você estava onde, Satanás? Você viste meu servo Jó? E quem fala da reputação de Jó não são os homens, é o próprio Deus. Então a Bíblia está recheada. Daniel, cova dos leões. Daniel ali, o rei de Babilônia vai falar assim, alguém vai falar assim, ó, procura ele porque há sobre nele um espírito sobremodo excelente. Né? Daniel seria alguém que a gente diga assim, não importa onde você está, se você se decidiu a não se contaminar com as manjares do rei, você vai ser bênção. Enfim, irmãos, eu fui, né? Falei, ai Deus, sabe assim, é esse Senhor. Paulo, né, de perseguidor a tudo aquilo. E aí, irmãos, pasmem vocês. Deus colocou no meu coração para falar sobre Jefté. Você conhece a história de Jefté? Vamos pensar sobre isso hoje. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu acredito que de todos esses que eu citei, Jefté, ele é o menos conhecido, sim ou não? As histórias, tão importante, tão necessário sobre a nossa vida. Mas antes de ler sobre Jefté, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 5, verso 1 ao 3. Lamentações de Jeremias. Lamentações sempre me lembra uma coisa. Eu aprendi isso com a minha terapeuta, né? Uma das minhas terapeutas em algum momento, que eu estava triste, estava tratando da minha depressão, do meu burnout, e um dia eu falei assim para a minha terapeuta, por que eu estou tão triste? Por que o céu está tão cinza? Ela disse, se preocupe não, a Bíblia tem um livro só de lamentação. A Bíblia tem um livro só de lamentação, e é lá que você vai encontrar, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Aproveitar para fazer uma propaganda, Magda me ajuda. Faça terapia. Amém, irmãos? É bom demais, irmãos. Cuide da sua alma. Lamentações de Jeremias, verso 1 ao 3. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Verso 2. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. Amém, irmãos? Isso é um texto de alguém que está falando com Deus em forma de lamento, de dor. Senhor, lembra da gente. Lembra de nós. A nossa herança foi embora. Nós nos sentimos como órfãos e as nossas mães como viúvas. E não tem como pensar em viuvez, não tem como pensar em orfandade, sem entender que implicitamente vai aparecer a figura do pai, do homem. Amém, irmãos? E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos e ler a Bíblia com os irmãos. E aí, sim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Nós vamos ler sobre Jefté. Amém? Deixa eu posicionar aqui a minha Bíblia juntamente com vocês. Jefté, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, do verso de número 30 ao 32. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta no livro de Juízes, no capítulo 11. Amém, irmãos?
E olha, eu até de tarde estava muito relutante com Deus, mas hoje eu estou muito em paz, porque eu sei que essa palavra é para todos nós. Amém, irmãos? Não é para os homens somente, é para todos nós que estamos aqui. É para você, quem é solteira, aqui, deixa eu ver, tem irmã solteira aqui que quer casar? Então, quem é solteiro que quer casar? Então, para você que é solteira, para você que é solteiro, para você que é casado, para você que é casado, essa mensagem é para todos nós. Jefté capítulo 11, verso número 30, 11, verso do 30 ao 32, diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Verso 32. Então, Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas mãos dele. Amém, irmãos? Amém? Deus deu vitória a Jefté. Amém? Deu. Vamos ver o verso de número 32. 31, 32. Ok. Vamos ficar por aqui. Jefté faz um voto. Ele diz: se o Senhor me der a vitória, se o Senhor me fizer prevalecer contra os meus inimigos, e olha que seus inimigos eram fortes e poderosos, primeiro que sair da porta de minha casa, eu o oferecerei. Aqui o oferecerei eu o sacrificarei. Esse oferecer aqui não pode ser comparado ao que Ana fez. Ana, em um dado momento, disse: Senhor, não tenho filhos. Se o Senhor me der um filho, eu lhe entregarei. E Deus deu um filho a Ana, e Samuel nasceu, e Ana pegou o menino e fez o quê? Entregou para o templo, e ali ele foi criado. Aqui, a palavra é outra. Aqui, ele está dizendo: aquele que sair pela porta, eu o sacrificarei. É um sacrifício, assim, em termos de semelhança, aquele que Abraão fez com Isaac. Era para matar, irmãos. A palavra é essa, é entregar como holocausto. Jefté tem vitória. E ele, então, quando vê sair pela porta, quem conhece o texto? Quem sai é a sua filha. E Jefté chora, e ele diz: meu Deus, minha filha, como tu és preciosa para mim, como meu coração está abalado. E a menina disse: Senhor, meu pai, cumpra-se a tua vontade. Durante 2 meses ela andou pelos campos com as suas amigas e disse: eu tenho mais um tempo de vida, porque eu não vou me casar, eu não vou ver os meus sonhos realizados. Agora digo eu, tá, irmãos? O texto não diz isso. Nós éramos amigas, adolescentes, e nós combinamos que quando uma casasse, nós iríamos no casamento da outra, e eu ia ser sua madrinha, e você ia ser a minha, e nós íamos nos vestir desse jeito, dessa forma. Só que isso não vai acontecer. A vitória do meu pai me custou a vida. Os irmãos entendem, assim, um temor, e nesse momento agora, um tremor no meu corpo por entregar essa palavra. Alguém escreveu, Pastor Cote, eu gosto muito dele para falar sobre alguns temas sensíveis. Ele chama esse texto de O Trauma de Jefté, e ele coloca assim, entre aspas, o fracasso da vitória. Quando a nossa vitória não é vitória. Quem foi Jefté, irmão? Se você ler o texto, e eu espero que você leia e visite o texto. Jefté mora num lugar muito especial. Tem até uma música antiga que canta, né? Há um bálsamo em Gileade. Jefté nasce em Gileade. Gileade, a cidade natal de Jefté, é uma cidade conhecida pela cura.
Havia ali um avanço medicinal, pessoas iam para aquele lugar, moravam na terra do bálsamo, um lugar abençoado, um lugar onde as pessoas iam buscar cura. Jefté é um homem corajoso e valente, Jefté é um grande guerreiro, Jefté tinha um excelente potencial de liderança, Jefté levava muito a sério as coisas que ele se comprometia para fazer com Deus. Mas se você ler o texto todo, diz assim, porém, era filho de uma prostituta. Bom, agora começa a história de Jefté. Eu não preciso falar para os irmãos que estão aqui, que estão nos ouvindo, a respeito do amor de Deus por qualquer pessoa, seja ela até uma pessoa que hoje vive na prostituição. Não há aqui um estigma, ok, irmãos? Para falar sobre uma pessoa. Não mesmo. É só ler o Evangelho e ver como Jesus lidava com as pessoas. Sempre amando as pessoas. Complicado quando há um porém na nossa vida. É muito complicado quando nós estamos na igreja, no lugar de cura. É muito complicado quando nós estamos num lugar adorando a Deus, servindo a Deus. Quando nós exercemos, lugares de proeminência. Mas quando há um porém, e esse porém de Jefté aqui é um porém que descompensa todo esse potencial de Jefté. E eu vou lhe explicar. A Bíblia vai falar, no capítulo 11, no versículo 2, no versículo 7, Jefté, por não ser filho do pai que o criara, ele vai sofrer com a indiferença, ele vai sofrer com a rejeição, ele vai sofrer com a orfandade, ele vai sofrer com a repulsa dos seus irmãos, com a vergonha da sua mãe, com a indiferença do seu pai. Irmãos, eu tenho, pode não ser muito, mas eu considero que é mais do que eu já existe. Eu tenho 55 anos. Dos 55 anos que eu tenho, os meus últimos 30 anos é como pastor. Eu não estou nem colocando o tempo de seminarista, de líder de juventude. Eu estou dizendo do dia em que alguém colocou as mãos e disse, vai agora pastorear. Jovem pastor, ali ele tinha 19 anos. Nós começamos a pastorear meninos, assim hoje, pensando. Eu tinha 23 anos, irmãos. Eu era em muita coisa imaturo na minha formação, na minha estrutura. Tinha pouco tempo a considerar que com 23 anos eu estava pastoreando e eu me converti aos 18. Eu não vim de berço. As coisas foram assim, eu me converti e alguém falou sobre missões, alguém falou sobre ministério e eu digo, eu vou. No domingo de manhã, um irmão cantando o hino 298 do Cantor Cristão, disse, quem é que vai? Tem pessoas que precisam. O Espírito Santo falou comigo num culto de escola dominical, ele fez o apelo, eu digo, eu quero ser pastor. Se alguém perguntar, você sabe o que é? Nada. Eu entrei no gabinete do pastor, meu pastor Mude Vieira Moutinho, e digo, pastor, então eu queria ver como é que a gente... Cheio de casca do mundo ainda, irmão. Como é que a gente faz para ser pastor? Ele olhou para mim e disse, oi. Eu digo, o irmão pregou lá, perguntou quem quer ser pastor, e eu estou aí. Eu estava naquele... Ele, senta aí, meu filho. Deixa eu te explicar. Primeiro, você tem que ter 2 anos de batismo. A Igreja Batista, onde eu fui me converter, assim, você tem que ser membro. Depois que você batizou, você vai ser membro da igreja 2 anos. Aí depois que você completar 2 anos e você não tem, nós vamos conversar com você de novo. Aí você vai conversar comigo, eu vou levar para os obreiros da igreja. Lá tinha reunião de obreiros. Já ouviram falar nisso? Antigo, né? Aí levava para a reunião de obreiros. Se os obreiros decidissem que poderia considerar numa assembleia, levava para a assembleia. A assembleia, que era uma vez no mês, ia discutir o assunto. E os irmãos iam votar. Se passasse na assembleia, aí eles iam pegar um formulário e iam preencher, e o formulário era lacrado. Depois eu fui descobrir e mandar para o seminário. Chegar no seminário, eles iam ler lá o que o pastor e o que as pessoas pensavam a meu respeito. E poderia ser deferido ou indeferido. Então o pastor disse, Renato, você não tem 2 anos. Espera um pouco.
Mas aquilo ficou no meu coração todos os dias. Eu contava, eu digo assim, eu me batizei dia 13 de setembro. 13 de setembro, aí quando deu 13 de setembro, eu olhei para o meu certificado e falei, pastor, vamos conversar. Ele falou, já tinha passado, pastor, tem muita coisa. Ele disse, sobre o quê, Renato? Eu digo, sobre ser pastor. Ele, rapaz, você não tirou esse negócio da cabeça? Foi assim que eu fui pastorear, irmãos. Eu tenho convicção hoje que eu sofri muito, eu também vi muita gente sofrer com o meu ímpeto, querendo pastorear, mas era jovem, nós éramos bem jovens, como eu falei. Ali não tinha 19 anos. Eu tinha 23 anos. Mas já tem todo esse tempo, irmãos. E tem uma coisa que eu gosto muito e me identifico muito. Eu não sou o maior teólogo que vocês vão conhecer. Eu não gosto de discutir algumas coisas que a turma gosta de discutir. Meus filhos adoram. Isso é arminiano. O senhor diz, filho, o senhor é pré-milenista, milenista. Eu digo, rapaz, eu fugia dessas discussões do seminário, não estou afim, não. Sou crente, vou para o céu, tá bom também. Ele, pai, o senhor não gosta de debate? Eu digo, é verdade, eu não gosto. Eu gosto de aconselhar. Eu gosto de gabinete. Eu gosto de ouvir pessoas. Eu gosto de trabalhar com casais, com pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês, baseado no que a gente está falando aqui. O que eu mais ouço nesses 30 anos de ministérios é sobre homens ausentes. Sobre homens que não ocupam o seu lugar. Sobre homens que não protegem suas esposas. Sobre homens que não guardam seus filhos. Sobre homens que não se apresentaram para a vida. Bons homens. Homens crentes. Mas homens que em alguns aspectos precisam aprender a ser homens. Que é muito mais do que colocar comida dentro de casa e pagar as contas. Eu conheço homens que passaram grande parte da vida alisando mais os seus carros do que suas mulheres. Perderam suas mulheres. Alguém alisou. Homens que não achavam cabível uma mulher ter que fazer as suas unhas, os seus cabelos. Pasmem, irmãos. Pasmem. Mulheres, vocês me entendem nisso. Uma vez por mês. Mas que não deixavam de comprar um produto para o seu denguinho, para o seu carrinho. Não tenho dinheiro, mas se o carro teve um arranhão, conserta agora. Homens que abriram mão do lugar de pai. E abrindo mão do lugar de pai, os filhos não conheceram a lei. Irmãos, não é o chicote. Não é isso. Não conheceram a lei. Não conheceram o limite. Uma vez eu conversava com um pastor, um santo homem de Deus, e eu não estou sendo irônico. Um homem de oração. Um homem conhecedor da Bíblia, foi um dos meus tutores do seminário. Ele disse, irmão, eu passei uma dificuldade com um membro da igreja, e ele saiu da igreja, e ele ficou chateado, e ele encontrou com a gente no centro de São Gonçalo. Eu digo, e sim, irmão, o que houve? E nós ficamos correndo em volta do carro, e ele queria bater na minha mulher, e eu dizia, ai meu Deus, eu disse, como é que é? Ele queria bater na sua mulher? Tu não botou o carão na frente e fazia, querido, espera aí. Que história é essa? Fica você e a sua mulher correndo, brincando de gato e rato em volta do carro. Me lembrei de uma coisa que eu não me orgulho, irmãos. Comecei a pastorear na Betesda, lá naquela rua lá. Gabriel, meu filho, era pequeno, filho de pastor. Deus dá aos pastores filhos especiais para entender o filho dos outros. Bagunceiros, que eu quero dizer, irmãos. Gabriel andando de bicicleta antes de começar o culto, né? Pastor chega às vezes antes. Daqui a pouco eu estou vendo um tumulto lá no final da rua. Gabriel andando de bicicleta, um tombo. O vizinho estava com a mala do carro aberta, ele caiu dentro da mala do carro do vizinho.
E o vizinho foi bruto com meu filho, eu estava olhando. Brigou, escorraçou meu filho veio chorando. Irmãos, não repitam isso. Porque eu não sei se o anjo vai estar de plantão. Eu fui lá, irmãos, tirar satisfação com o cara. E eu fiquei lá. Ei! Ei! Aí veio um senhor. Oi, eu disse, sou o pastor aqui, eu sou o pai do Gabriel. Porque eu quero falar com seu filho. Aquele homem olhou para mim, vocês já vão entender, disse, meu filho, vai embora. Eu digo, não, eu quero falar com ele não pode fazer assim com meu filho. Que história é essa? Ele é uma criança. Ele tratou meu filho de uma forma áspera. E aquele senhor disse, vai embora. Eu digo, eu vou, como quem diz, mas eu volto. Aí eu fui e falei para Hugo, diácono da nossa igreja. Falei, Hugo, você conhece um cara que mora no final, um cara forte pra caramba e tal. Eu comecei a contar para Hugo ria, disse, pastor, você ia morrer. Ele é um policial militar. Ele matou um cara na festa junina, no Porto da Pedra, com um tiro na cabeça, na frente de todo mundo. Eu digo, e é? Mesmo? Me veio na hora a fala do pai do policial. Meu filho, vai embora. Não fica aqui, não. Jefté, creio eu, foi assim, passou por tantas coisas, por tantas dificuldades, eu não poderia dizer de ordem, mas de desordem. Em algum momento da vida dele, da sua estrutura de família, sabe? Ele faz uma leitura equivocada, e o equívoco dessa leitura é achar que ele pode ser um grande homem, uma grande personagem, e não ser um bom pai, um bom esposo. E trocar o sucesso da vida e por preço terrível ter a perda da sua filha. Quantos estão perdendo suas famílias e estão dentro da igreja? Perdendo para o trabalho. Muitos maridos perdendo suas esposas, muitos pais perdendo seus filhos. E aí, querido, depois de 12, 13, 14, 15 anos, pastor, conversa com ele 5 minutos, para ver se o senhor me ajuda a resolver minha ausência dos últimos 15 anos. Vai tomar um açaí com seu filho. Talvez seja tão importante quanto estar no culto de domingo à noite. Me perdoe, irmãos, eu amo culto, tá? Senta com sua filha. Deixa ela olhar e dizer assim, eu não quero para a minha vida nada menor do que o meu pai é para minha mãe. Eu quero que alguém me trate como meu pai trata a minha mãe. Estão entendendo, irmãos? Não aceite nada menor do que isso. Porque o princípio aqui, baseado no texto, o que eu entendo? O princípio, e não a exegese do texto. Se por um homem o pecado entrou, e Deus poderia resolver isso de outra forma, sim ou não? Deus poderia do céu resolver toda essa história. Mas ele entendeu, e há um princípio que tem que nos fazer ficar alerta, que ele fez com que o seu filho se tornasse homem, nascido de mulher, um de nós. Deus nos inclui nos projetos dele. Há coisas que são extraordinárias, milagrosas, sobrenaturais, é verdade, mas Deus conta conosco, homens. Deus conta conosco para que nós sejamos participantes. Então, se por um homem Deus resolveu libertar o Egito, o povo do Egito, Moisés, se por um homem Deus quis trabalhar no coração de Faraó, por um homem hoje, Deus quer resgatar essa nação, Deus quer resgatar a nossa família, Deus quer tratar das muitas coisas que nós temos visto hoje, que você fala, nossa, onde é que esse mundo vai parar?
O que Paulo vai dizer que o homem está abandonando, é a Bíblia que está dizendo, irmãos, o seu uso natural. Está desacreditando da ideia de família. Um tempo de desconstrução tão terrível, uma agenda tão intensa. Quantos estão entendendo, irmãos? Havia um remédio na minha infância que eu detestava tomar. Porque era muito ruim, irmãos. Boldo. Quem já tomou boldo aqui? Minha mãe falava, toma que vai fazer bem. Fala para o teu irmão assim, toma aí essa palavra que vai fazer bem. Fala para ele. Pode estar amargando agora, irmão, mas vai fazer bem, amém? Minha mãe não me enganava, minha mãe me amava. Toma, então eu tomava. Outra vez era saião com sal. Por quê, mãe? Para tirar os hematomas, eu não sei se era mesmo. Dava uma pancada saião com sal e por aí afora. Umas coisas amargas que a gente precisa tomar. Só que hoje nós vivemos um tempo da analgesia, né? A gente não quer sentir dor, a gente não quer ser incomodado. Ora lá, um domingo à noite, tanta palavra agradável para ouvir, ouvindo esse pastor falar essas coisas para a gente. Toda pessoa que é castrada no seu relacionamento com seu pai é capturada por sentimento de orfandade. Orfandade é um dos níveis mais agressivos de rejeição que uma pessoa pode ter. E quando nós somos órfãos de pais vivos, irmãos, eu não estou falando só do órfão, daquele que não conheceu pai e mãe, porque talvez você possa não ter sido criado pelo seu pai, pela sua mãe, mas seu avô, seu tio, alguém fez esse papel, amém? E foi bem feito, nenhum problema com isso não. A gente está falando dessa orfandade aqui, é como nós, sabe, através dessa ausência do homem dentro da estrutura de família, sem a gente perceber, a gente perde a liberdade e o direito de conhecer a Deus como Pai. Somos sequestrados. E aí muita gente está vivendo um falso e escravizante relacionamento com Deus. Muitos estão trabalhando com Deus como Pai, mas com essa referência distorcida. E aí essa relação, essa religiosidade com Deus como Pai, era baseada na culpa e na justiça própria. Eu quero dizer que quando nós homens saímos do lugar que Deus nos colocou para estar, a gente coopera para um estado de desilusão com o modelo de autoridade. E essa desilusão, ela tem o poder de castrar os nossos ideais, de implodir a nossa capacidade de confiar no outro, confiar em Deus. Eu volto a dizer, irmãos, minha referência é a palavra de Deus, mas eu quero evocar aqui também esses anos de ministério que eu tenho ouvido isso. Quando um homem se converte, quando um homem se posiciona, é muito mais fácil a sua casa servir ao Senhor. Eu tenho um monte de irmãs na igreja que se converteram, que os maridos ainda não se converteram, elas oram, mas eu tenho um monte de homem que se converteu e disse, não na marra, não, nós vamos servir ao Senhor, vamos junto. Está filmando? Está filmando? Então deixa eu programar aqui o que eu vou falar. Eu conheci uma pessoa, dentro de um contexto da nossa vida, que ela precisou, como é que eu falo? Morar no nosso quintal, não na minha casa, no nosso quintal. Eu trato que ela morasse no nosso quintal durante um tempo, até o fim da vida dela. A gente comprou uma casa, essa casa tinha uma casinha nos fundos, as pessoas que nos venderam disseram, nós vendemos, mas nós temos lá o nosso irmão, ele tem câncer de esôfago e tal, e nós vamos te vender por um preço muito bom, era um bom negócio para mim, mas você tem que fazer um trato com a gente sabe que o senhor é um homem de Deus, você vai honrar. A gente lavra a escritura, mas só tem que deixar ele ali até o último da vida dele. Eu falei, ok, tudo bem. A gente estava na nossa casa e de noite a gente ouvia aquele homem tossindo, ele cuspia sangue, ele estava esquelético. E ele foi criado assim, sabe? Como nós. Filho de oficiais da igreja.
Ele disse, esse homem não pode morrer sem Jesus. E eu ia lá, ele estava fumando o cigarro dele, e eu falava sobre Jesus, ele me olhava. E um dia eu falei assim, fulano, volta para Jesus. Ele disse, não, eu não quero. Ele disse, rapaz, sua família, seu pai foi um grande homem. Aí ele começou a fazer assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Ele começou a abrir a camisa dele. E ele abriu a camisa, aquele corpo esquelético, só tinha pele e osso. E o câncer o consumia. Ele botou a mão aqui, assim. Ele disse, está vendo essa cicatriz? Eu digo, sim. Ele disse, foi fulano, pai dele. Ele foi enterrado com honras. E eu sempre ouço dizer que ele está no céu. Eu não cogito a possibilidade de me reencontrar com esse homem. Porque se ele está no céu, eu prefiro ir para o inferno. Porque esse homem na igreja era um santo. Mas nós em casa é que sabíamos quem ele era. Eu digo, olha, as pessoas erram. Ele disse, eu sei, pastor, que as pessoas erram. Eu também erro. Mas a vida dele foi toda assim. E nós temos que chegar na igreja arrumados, sorridentes. Ele era muito bem sucedido. Isso me faz lembrar de Jefté. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Nós vivemos dias muito difíceis. E a tendência, segundo a palavra de Deus, que os dias serão piores. Nós vivemos dias em que as pessoas estão olhando para os, como é que eu vou falar? Para os astros, né? Inclusive os astros gospels também, né? Os grandes nomes. Mas eu estou muito interessado em sair daqui dessa noite, dizer que Deus está contando conosco, comigo, com você, para sermos homens de Deus. Sermos maridos que abençoem as nossas esposas. Você vai ser um marido perfeito? Não vai. Relaxa em relação a isso. Mas seja o seu melhor. Você e eu, que somos pais, precisamos ser na terra a expressão mais próxima do que é a graça de Deus para os nossos filhos. Se os nossos filhos quiserem imaginar o que pode ser graça, e dizer assim, a graça é alguma coisa parecida com meu pai. Parecido, não igual, mas parecido com meu pai. Quem tem filhos pequenos aqui, escute uma coisa. Os meus eram pequenos. Eu sinto saudade. Tem um momento na vida das nossas crianças que elas fazem um monte de pergunta, né? Por quê? Por quê? Por quê? Gabriel um dia falou assim, pai, se Deus criou o mundo, onde é que ele estava quando o mundo não existia? As perguntas fáceis, né? Cala a boca, menino. Fica aí. E há momentos que não só eles fazem pergunta, mas eles querem estar onde nós estamos. Vai aonde? Vou na padaria. Deixa eu contigo. Não, fica aí que eu vou rápido. Não faz isso não. Leva junto. Não, que eu estou com pressa. Não tenha tanta pressa. Dê prioridade à sua casa, à sua família. Talvez você está negligenciando a sua casa por pessoas que um dia vão passar. Gabriel me testava muito quando pequeno. Ele andava e dizia assim, eu não quero ser pastor não, hein, pai? Eu digo, tá bom, filho, não precisa ser. Aí ele falava assim, um dia, ele falou assim para mim, a gente indo na padaria, pai, o que o senhor quer que eu faça quando crescer? Eu digo, eu quero que você faça quando crescer o que você pode começar a fazer hoje. Aí ele disse o quê? Eu digo, ame a Deus
e depois faça tudo o que você quiser. Aí ele parou, indo para a padaria, ele disse, opa! Então quer dizer que se eu amar a Deus, depois eu posso fazer tudo o que eu quiser? Eu sabia que ele tinha um tom meio filosófico, sabe? Aí ele foi, opa! Aí ele foi andando, aí ele parou. Fez assim para mim. Espertinho. Bem espertinho. Eu disse, que foi, Gabriel? Se eu amar a Deus, eu vou fazer tudo o que eu quiser? Mas aí, se eu amo a Deus, eu não vou fazer tudo o que eu quiser. Esse me pegou, hein, pai? Eu digo, filho, ame a Deus de todo o teu coração. E depois faça tudo o que você quiser. E o filtro é ame a Deus. Ele não esqueceu disso, irmãos. Veio a adolescência. A adolescência vem, irmãos, é um mundo, né? Tem adolescente aqui? É tudo muito colorido, é tudo muito uau. Um dia eu ligo para o indivíduo. Aonde? Barulheira, irmão, meia-noite. Estou aqui. Aonde? Estou aqui com os amigos no bar. Perto da UF, estava fazendo UF. Eu digo, vem. Ô pai, eu já cresci. Vem. Ô pai. Gabriel, vem. Meu irmão, o bicho veio brabo, hein? Eu sou um homem eu já cresci, eu sei o quê. Irmãos, eu estou abrindo meu coração, sabe por quê? Porque às vezes vocês pensam que a gente é Superman, né? Né, pastor? A gente erra e acerta a beça, irmãos. Mesmo sendo pastor. Comecei a bater boca com ele, a Aline levantou. Imagina a Aline, de madrugada, de camisola. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Eu digo, amor, dá licença. Ela disse, amor, eu digo. Ficou eu e ele aí. Meu filho, isso não é lugar. Aí a gente tem texto para tudo, né? Salmo 1, roda dos escarnecedores. A gente, e ele só. Tá bom, pai. Eu só queria que o senhor confiasse em mim, até porque quem me criou foi o senhor. Se esse tempo todo que eu estou com o senhor, eu não aprendi nada. A gente tem que rever a nossa relação, tanto o senhor como pai, quanto eu como filho. Vai descansar, pai. O pior é que quando você tem essas conversas, você vai deitar, a mulher está acordada para saber, né? Amor, o que houve? Eu digo, não, nada não. Vamos dormir. Os BO já estão resolvidos. Terminando, irmãos, para dizer uma coisa para vocês. Jefté teve uma série de dificuldades na sua vida. Os seus irmãos o rejeitaram. Foi criado por um outro. A sua mãe, né, foi em algum momento prostituta. Ele, em algum momento, algumas coisas não foram tratadas, e aí ele se torna um adulto. Até, sabe, ele morava em Gileade, a gente mora na igreja, a gente está na Ceave, isso aqui é a árvore da vida, ali é casa de misericórdia, é Betesda, mas ainda assim a gente corre um risco muito grande, irmãos, de colocar em jogo aquilo que é mais precioso na nossa vida. Nada é mais precioso para mim, irmãos. Eu amo vocês do que Aline, Gabriel, Guilherme e Davi. Eu faço qualquer coisa por eles. Um dia eu disse, se vocês não quiserem, eu deixo o ministério. Ficou todo mundo desesperado. Vocês querem? O problema é a igreja? Eu deixo o ministério. Vocês querem? Embora. Pouco voltou todo mundo, não, pai, não é bem assim não é isso que a gente quis dizer e tal. Eu digo, então o que é? Vamos conversar. E eles falaram, sabe o que para mim? O senhor está muito estressado, pai. E eu estava mesmo, só que eu não via. Pai, o senhor está muito irritado, o senhor está muito intolerante. Pai, se alguém pede alguma coisa para a igreja, o senhor levanta na hora, o senhor coloca a roupa e sai andando. Para a gente, às vezes, o senhor não faz isso, pai. Eu adoeci, queridos, muito. Isso não tinha a ver com Deus, nem com o meu chamado, eu estou aqui. Mas é porque algumas leituras eu não tinha feito ainda.
Então, se um dia vocês me verem postar uma foto num domingo, é raro, domingo é raro, deixa bem claro, mas é possível. Se algum dia você estiver saindo da SEAV, num domingo à noite, e você ver lá no meu Instagram uma foto minha, no Maracanã, com meu filho, não é fake, é verdade, eu fui mesmo. E a igreja sabe. Só que eu não faço não, porque meu time perde, eles ficam me zoando. Então eu vou na maloca. Eu bato as fotos, se ganhou eu posto, se não eu não posto. Sou bobo, né, irmão? Os flamenguistas ficam tudo de plantão, irmão. Então eu falo assim, Gabriel não posta nada. Gabriel é muito... ele acredita mesmo que o Fluminense vai ser bicampeão, tá, irmão? Ele acredita. Aí, ó, obrigado, irmão. Glória a Deus. Ele acredita, sabe? Ele é otimista. Eu digo, Gabriel, não posta nada, não. Se ganhar, a gente posta. A gente faz festa. Sabe por quê, irmãos? Não perca a sua família. Homens, vocês que estão aqui, sempre dá tempo para melhorar em alguma coisa. Às vezes a gente não faz pergunta porque a gente tem medo da resposta. Mas faça. Faça perguntas para sua esposa. O que eu posso melhorar? O que não está legal? Faça pergunta para os seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, sabe quem vai ser abençoado? Toda a sua casa. E sabe quem mais vai ser abençoado? Toda a sua igreja. Toda a sua família será abençoada. Você crê nisso?